Seja muito bem-vindo ao Papo com Deus e temos mais uma polêmica neste canal que está ficando cada vez mais polêmico, mas nós vamos trazer teologia bíblica para você. Se você ficar até o final, óbvio, você vai ser extremamente edificado. Bora ouvir o que um grande teólogo dos nossos dias, podemos chamar de teólogo? Não tem mais uma teólogo dos nossos dias disse, vamos lá. vida mais maravilhosa do que você perceber-se, assumir-se, repousando. Ou seja, assuma quem você é. Veja que aqui nós vamos ver que este pregador ele vai chamar Deus de mãe por diversas vezes e você vai ver que a internet está lavada disso. Nós queremos falar um pitaquinho só sobre isso. A nossa teologia é sobre a aceitação, sobre a inclusividade que ele está pregando aqui na mensagem dele. Segura aí. No colo do Deus Mãe, no peito do Deus Mãe, Eita, e ficar ali. E de vez em Eita, Hilber, Deus é mãe agora, hein? Vamos lá. quando você experimenta coisas na sua vida que são surpresas da mamãe do céu, da mamãe do céu. Eu nunca ouvi mamãe do céu no Novo Testamento inteiro. A Bíblia chama Deus de pai de Gênesis e Apocalipse, mas nós vemos a figura de Deus como pai na Nova Aliança, assim, forte, tá? Mas não é sobre isso ainda, tá? Tem uma coisa aqui que eu acho que é uma grande polêmica, tá? Da mamãe do céu. Que quando você experimenta, você fala assim, só pode ter sido Deus. Heresia! Então vamos lá, e o Paulo Júnior já grita a heresia ali. Pessoal, é o seguinte, quando ele fala que você tem que se aceitar, você deita a sua cabeça no ombro da mamãe do céu, ele faz uma inclusividade, ele chama você a se aceitar como se Deus estivesse ali, Hilber, como uma mãe, por exemplo, que aceita todos os erros do seu filho. Eu entendo como uma forma carinhosa dele colocar essa questão de mamãe, de você deitar no colo da mãe e repetir mamãe por diversas vezes. Eu entendi a lógica dele, apesar disso me trazer a questão da teologia liberal, que a gente vê uma distorção da Bíblia, microdistorções, umas são grotescas, obviamente, mas existe uma microdistorção aí. Wilber, o que mais me incomoda, vou ser muito sincero com você, é essa questão da inclusividade, porque nós vemos assim um evangelho que não é tão inclusivo como essas pessoas colocam. Nós fizemos até um estudo aqui chamado evangelho exclusivo. Por quê? É como, por exemplo, Weber, se eu quiser entrar numa faculdade, então eu preciso me capacitar para entrar na faculdade. Se eu quero fazer parte de um clube de motoqueiros, eu preciso então me capacitar, ou seja, eu preciso comprar roupa de couro, moto Harley, sei lá como que é, porque eu nem gosto de moto. Você precisa ser igual aquelas pessoas que andam daquele jeito, igual aquela tribo. E Jesus diz o seguinte, aquele que quiser me seguir, toma sua cruz todos os dias e me siga. Quando a gente abre essa questão de você se aceitar como você é, e ele fala diversas vezes nessa passagem, que você deita o colo no peito de Deus mãe, né? De mamãe Deus, e se aceita. Cara, me preocupa isso, porque isso não confronta o pecado. Isso é um evangelho mais consolador. Não que a Bíblia não seja consolador. Você deu até um texto para mim esses dias muito bom, sabe? A gente precisa ser fiel à palavra, mas não deixando o amor. Tem um livro, se eu não me engano, que é do Gary Chapman, que ele fala as 5 linguagens do amor. Me preocupa bastante, porque isso começou a andar dentro das igrejas, dentro de planilhas de filosofia para casais, né, de curso para casais, e isso já chegou na minha mão, eu mudei os nossos cursos, eu fui para a Bíblia, como a Bíblia diz que deve ser o ensinamento de casais. Não sei se você lembra dos 4 temperamentos de Hipócrates também, que assim, eu sou fleumático, você é colérico. Aí, cara, o que acontece? Não existe arrependimento, porque chega em casa, a minha esposa vai falar comigo e fala, você sabe que eu sou colérico, sabe que eu sou sanguinário. Entendeu? Os 4 temperamentos estão aí. A Bíblia nunca ensinou isso. A Bíblia ensina um arrependimento, mudança de vida, novo nascimento, nova criatura, imitar a Cristo. Paulo fala, me imite porque eu estou imitando a Cristo. Então, quando a gente vê essa questão, a gente entende que para fazer parte do reino de Deus, fazer parte, nós precisamos ouvir o evangelho da verdade e produzir a metanoia, a mudança. Então, nesse evangelho que todo mundo criticou muito Deus Mãe, que não deixa de ser uma heresia, e eu vou passar para você falar um pouco sobre a teologia liberal, o que me preocupou mais é a questão da aceitação. Você pode reclinar na cabeça do Deus Pai do jeito que você é, como você é. Sabe como nós somos? Podres, porcos, nós somos
mentirosos, pecadores, nós somos lascivos, nós somos tudo que não presta. Essa a teologia reformada, ela mostra isso para você. Se for para falarmos como nós somos, nós devemos então repousar a cabeça no ombro do nosso Pai e dizer tudo aquilo que nós somos de verdade. Mas pela graça de Deus, o Evangelho de Cristo, nós conseguimos nos sentir justificados na presença do Senhor. Não por aquilo que nós somos de verdade, mas por aquilo que Cristo fez por nós. Por isso que o chamado do Evangelho de Gênesis e Apocalipse é arrependimento. Não é para aceitarmos do jeito que nós somos. Hilber, o que você achou desse vídeo aí, meu irmão? Então, vamos por partes, né? Primeira coisa, é como tu falou, quando a gente vai estudando teologia, a gente vai estudando também pregação, a gente vai entendendo mais ou menos a cabeça de cada um. Tá? A Dukevitz, eu não concordo com muitas coisas que ele fala na teologia, ele está no lado oposto ao meu, no quesito de pensar teologia, pensar Bíblia, pensar hermenêutica, pensar os pressupostos para ir para um texto. A gente é totalmente oposto. Mas o que me parece ali? Que ao fazer o sermão, ele estava pensando assim, Deus tem cuidado de pai, mas também várias vezes Deus tem cuidado de mãe. Ele faz o exercício, se Deus tem cuidado de mãe, então por que não chamar também de mãe? Ele aplica isso, só que o Kivitz, ele é um cara inteligente. Ele pode ter uma teologia que eu totalmente discordo, mas uma coisa que ele não é uma pessoa burra. Ele sabe que tudo que ele fala, que gera mais polêmica, viraliza. E ele sabe que ao viralizar, a mensagem dele chega mais longe. Então, eu tenho até um pouco de achismo meu, que ao escrever o sermão e ele chega nessa parte, ele fala, nossa, cuidar de Deus é como mãe, eu vou chamar de Deus mãe, e ele já pensou que isso ia viralizar. Então, ele já fez de propósito. E ele começa a enfatizar isso nas pregações de propósito para justamente gerar essa viralização do nome dele, que foi o que aconteceu. Né? Quando a gente reagiu muito a isso, a gente está reagindo isso aqui porque viralizou, obviamente. E a gente quer trazer uma teologia saudável desse vídeo dele. Então, com certeza, foi esse pensamento dele. Eu não faria essa aplicação e eu não faria essa linha de pensamento. Tá? Agora, seguinte, o ponto principal foi o que o Marx passou. Um certo universalismo de salvação, no qual você pode se achegar a Deus de qualquer forma, você pode se achegar a Deus de qualquer forma, mas você não pode manter a sua vida da forma que era antes. Porque quando você conhece a Cristo, o que acontece? Você morre e você nasce de novo. Então você abre mão da sua vida por amor a Cristo. Você carrega a sua cruz, você participa da morte e da ressurreição de Cristo. Então o seu antigo homem está morto, está crucificado para você ter uma novidade de vida. E parece que o que ele prega é o oposto disso. Você pode ir com as suas falhas morais, ir com a sua falta de virtude, você não precisa mudar isso. Você não precisa orar para que Deus mude isso. Você não precisa ter uma novidade de vida ou orar para que Deus te dê um novo coração dia após dia. Então, parece ser um universalismo exacerbado, que todo mundo pode ir para o evangelho e ver da forma que quiser, porque Exato. Deus é mãe e você deita no ombro da mãe sem ter arrependimento algum. Isso é totalmente errado. Exatamente. Uma vez eu reagi a um vídeo dele aqui, quando ele falou assim que ele tinha dificuldade de entender um pai que manda o seu filho para o inferno e coloca ele queimando lá 24 horas. Ele falou assim, olha, é como se eu pegasse o meu filho, colocasse ele num lugar que estivesse queimando no fogo e ficasse lá sentindo prazer em ver meu filho derretendo, queimando no fogo. Olha o universalismo. Ele fala que Deus é pai de todos, mas Deus só é pai de quem Cristo é o Senhor. Se Cristo for o Senhor da sua vida, você for servo de Jesus Cristo, então Deus é o seu pai. Se Cristo não é o seu Senhor, e se você faz aquilo que você quer, então você se torna escravo dos seus próprios desejos, logo Cristo não é o seu Senhor, logo Deus não é o seu pai. Então tem que tomar cuidado, porque é um evangelho ambíguo. Apesar de parecer muito com a verdade, ele não reflete o evangelho de Cristo, que é puro, único e verdadeiro. Por isso que Paulo fala para Timóteo que nos últimos dias os homens vão falar aquilo que seus ouvidos querem ouvir. Os homens vão juntar para si sábios que falem aos seus ouvidos aquilo que seus ouvidos querem ouvir. Jesus, no seu sermão escatológico de Mateus 24, ele fala isso, que nos últimos tempos o mundo seria invadido por um número espantoso de heresias. Então você vai num lugar desse, você ouve isso, você ouve que Deus vai salvar todo mundo, você ouve que todos são filhos de Deus. Então, meus irmãos, eu temo para que você não se arrependa dos seus pecados na última hora você seja encontrado nus ou sem veste,
porque Apocalipse compara a falta de vestimenta como pecado, ou a nudez como pecado, ou vestes sujas, símbolo de pecado. Nós vemos em Apocalipse que foi-lhe dado vestiduras brancas àqueles que estavam na presença de Deus, até que se completasse o número de seus conservos. Vestiduras brancas é símbolo de justificação, do sacrifício de Cristo para a santificação de todo aquele que entrou no reino de Deus. Então, nossa missão aqui hoje é dizer para você que Deus não é mãe, isso faz parte um pouquinho da teologia liberal, mas não é sobre isso. Dizer para você que sim, você pode repousar a sua cabeça nos ombros de Deus e não se conforme do jeito que você é. Não se conforme. Deus nos chama à mudança de vida, à novidade de vida. Como Cristo disse a Nicodemos, é necessário que vocês nasçam de novo, para que vocês possam ver o reino dos céus. O chamado da Bíblia é o arrependimento, não é para você se sentir confortável nos seus delitos e pecados. Por isso que eu quero dizer para você que você pode acessar o Instituto Bíblico Discipular gratuitamente. Eu e o Uber fizemos 19 cursos, agora vamos gravar agora à tarde sobre liderança, colocar lá liderança, os pontos para uma liderança. A liderança é o caminho da cruz, liderança é o caminho do serviço, liderança tem que saber lidar com o desânimo buscando o poder de Deus, liderança ter uma visão espiritual. Nós vamos colocar lá John Stott, nós vamos colocar Russell Shedd, nós vamos colocar Carson e diversos outros mestres dos nossos tempos que falam sobre liderança. Então lá tem curso de escatologia, tem curso sobre sã doutrina, tem agora um estudo que nós estamos fazendo que é a Teologia para Todos, tudo isso gratuito, mais de 350 e-books também para você se edificar. Meus irmãos, tem gostado do que você tem visto aqui no Papo com Deus? Você pode nos abençoar comprando as revistas, papocomdeus.com.br/revista. Marcos, por que eu compraria a revista? Primeiro você se edifica, depois você pode dar de presente para outras pessoas. Tem QR Code, escaneia o QR Code, tem as videoaulas, você pode ser edificado. E sabe o que você faz? Não deixa ninguém mais rico aqui, porque o dinheiro que a gente compra, a gente arrecada para nossa base missionária lá de Angola. Nós paramos de vender revista há um tempo, isso está fazendo uma diferença, nós precisamos fazer alguns projetos na nossa comunidade agrícola e precisamos do apoio de vocês. Amém? Você deseja se tornar um apoiador do Papo com Deus? Você pode entrar nos grupos, nos chamar, você pode acessar o nosso site, você vai encontrar os links para você também se tornar um apoiador desse projeto. Amém? Espero que esse vídeo tenha te abençoado e aguardo você no próximo ou numa próxima heresia para a gente também tentar debater aqui. Deus abençoe vocês.